Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Monstro de Concursos. É com muito prazer que o professor Nicolas recebe vocês aqui hoje para falarmos um pouco sobre esse grande concurso que é o concurso do IBGE, beleza? Olha só, a minha perspectiva aqui com vocês, tá? Creio que vocês já estão estudando o conteúdo de forma regular. Como que o nosso formato hoje no YouTube é passar algumas orientações, eu trouxe essas orientações em formato de quê, pessoal? De questões. Tá? É o que você vai encontrar na sua prova, efetivamente, as questões. Então, nós vamos resolver algumas questõezinhas aqui, questões essas que são apostas minhas para o seu concurso, tá? E o seguinte, você vai acompanhando aí no seu curso regular, se você estiver aqui no Monstro. Se você ainda não tem nosso curso regular, te faço o convite, beleza? Liga lá para o call center, conversa com o pessoal se o seu interesse é fazer parte desse concurso do IBGE, tá? É uma excelente oportunidade. Não só, tá, pessoal? Às vezes, beleza, não é o seu desejo entrar para o IBGE. Só que, às vezes, está um pouquinho apertado de grana e quer continuar estudando para o concurso. O que você faz? Faz o concurso para o IBGE, tá? Já pega a bagagem de tudo que você tem, ingressa no IBGE e com aquela remuneração que você vai receber, você consegue investir nos seus estudos. Então, assim, é uma dica, tá? Que eu tenho para você, beleza? Então, se você não faz parte aqui do Monstro, conversa lá com o pessoal do call center, olha o preço, pede um descontinho, dá uma chorada lá, tá? Pode falar que o professor Nicolas falou que o pessoal lá é bacana, que vai dar um desconto para vocês, então dê uma olhada nisso. E hoje aqui, tá, pessoal, nós vamos trabalhar em formato de questões, mesmo que você ainda não tenha, beleza, professor, eu não tenho curso regular, estou te oferecendo, tô falando para você dar uma olhada, mas caso você não queira, professor, não vou mexer com isso agora não, tranquilo, tá? Vá nos acompanhando aqui através das aulas gratuitas que nós vamos disponibilizar no YouTube, beleza? Ao meu ver, não é suficiente, beleza? Mas ajuda bastante, então eu te peço para você acompanhar aqui e ver como a gente vai trabalhar esse tipo de questão, tranquilo? Então vamos dar início já de uma vez? IBGE, ética no serviço público, né? Qual o conteúdo que nós vamos trabalhar? Então, a parte de ética, questãozinha, conteúdo super importante aí para sua prova, beleza? Vamos lá? Vamos dar início aqui então? Olha só, as questões, né? Vamos lá para a primeira questão de SUFRAMA de administrador de 2008. Ela foi adaptada para os moldes do seu concurso. Deixa eu pegar um pincel. Vamos começar aqui. O que nós temos? Olha, questão número 1 fala: o servidor público do IBGE obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza? Esses são os princípios expressos que estão lá no artigo 37 da Constituição Federal. O Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE considera consolidada a moralidade quando há. Então veja, pessoal, o Código de Ética, tá? O Código de Ética, ele considera que foi consolidada a moralidade, quando fala moralidade, moralidade administrativa, quando há o quê? Letra A, cortesia, boa vontade, cuidado e tempo dedicado pelo agente público ao serviço público. Letra B, equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do agente público. Letra C, assiduidade e pontualidade do servidor ao seu local de trabalho. Assíduo, o que? Ser constante, viu, pessoal? Assiduidade fala sobre constância no serviço. Assiduidade e pontualidade do servidor ao seu local de trabalho, ou então rapidez, perfeição, rendimento do exercício de suas atribuições. Vamos dar uma analisada? Rapidez, perfeição, rendimento está mais ligado ao que, pessoal? Algo ligado à eficiência. Nós estamos falando de moralidade, tá? A moralidade fala muito sobre o comportamento do agente público, tá bom? Dentro da repartição pública. Olha só, a assiduidade e pontualidade do servidor ao local de trabalho. Ok, calma aí. Vamos deixar separado a letra C, que é interessante também. Equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do agente público, ou cortesia, boa vontade, cuidado e tempo dedicado pelo agente público ao serviço público. Hein? Nossa alternativa correta é o que, pessoal? Letra B. Quando considera consolidada a moralidade, tá? Então, a moralidade ela é considerada consolidada quando há o quê? Um equilíbrio entre a legalidade, tá? Que é agir baseado nas leis, é agir baseado nos parâmetros legais, tá? Sem desviar o quê? A sua finalidade. Então, agir dentro dos parâmetros legais, agir dentro da lei, tá? Sem desviar da sua finalidade. Então, veja, considera consolidada a moralidade quando há equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do agente público. Tranquilo? Pessoal, essa coisa de cortesia, pessoal, não existe isso não, tá?
Tranquilo, boa fé, cuidado, tempo dedicado pelo agente público ao serviço público, beleza. Agora, cortesia, tá? Isso aqui é algo que é vedado ao agente público, beleza? Vamos continuar? Vamos lá? O servidor público... Ah, tá. Aqui agora eu trouxe para vocês o seguinte, um comentário, tá? Uma resposta em formato de comentário. Até porque se você quiser pausar o nosso vídeo aqui agora e escrever, né? Deixar a anotação sobre a questão número 1, eu também te indico. Para quê? Para uma futura revisão. Eu acho interessante. Olha o que diz. A ideia da consolidação da moralidade aparece no texto do inciso 3, na seção Regras Deontológicas. Inciso 3. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Olha que interessante. Aqui traz de forma bastante clara, tá? Expressa mesmo no inciso 3 a nossa resposta. Veja, a moralidade lá no inciso 3 da administração pública, ela não se limita, pessoal, à distinção entre o bem e o mal. É claro, não é isso. O que é moral não é distinguir o que é o bem e o que é o mal. Isso também é moralidade, mas não se limita a ela, não se esgota nela. Por quê? Devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O que é o fim? A finalidade. Qual que é a finalidade da ética? Qual que é a finalidade do serviço público? O quê? O bem comum. É sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Show demais, né? Questão de número 2, fala o seguinte, olha, o servidor público não poderá, tá? O servidor público não poderá jamais, tá dando para vocês verem, pessoal? Certinho. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim terá que decidir principalmente entre, tá? Principalmente entre o oportuno e o inoportuno. Letra B, o conveniente e o inconveniente, será? O justo e o injusto, o ilegal ou o legal, o honesto e o desonesto. Qual que é aqui o termo-chave, pessoal? Novamente, olha, fazendo a leitura com vocês, me respondem no chat, olha só. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta, assim terá que decidir principalmente, então, já que não pode abrir mão da sua moralidade, não pode abrir mão, pessoal, do seu elemento ético. Isso, quando ele não abre mão do seu elemento ético, quando ele é ético nas suas ações, melhor dizendo, é porque o que, pessoal? É porque o agente público, ele decide principalmente entre o oportuno e o inoportuno. Será que isso é oportuno para a administração pública ou inoportuno? Será que é isso? Creio que não. O conveniente ou inconveniente? O justo, o injusto, o ilegal ou legal, o honesto, desonesto. Pessoal, quando nós falamos de ética, está mais ligado do que a algo que fala sobre honestidade, não é mesmo? E essa é a nossa questão, tá? A nossa alternativa correta é que já o servidor público, não podendo abrir mão de forma alguma do seu elemento ético de sua conduta, até porque é pautado agente público, além de ser pautado pela moralidade, tá? Que é agir com os preceitos morais, administrativos, legalidade, beleza? Ele também, pessoal, tem que estar ligado que as suas ações têm que estar ligadas e baseada na ética. Tranquilo? Então veja, se ele é ético é porque ele tem que pautar as suas decisões principalmente em honestidade e desonestidade. Ele vai pautar os seus atos, as suas ações em uma ação honesta, mas sempre fazendo o equilíbrio do que é honesto e o que é desonesto. É o que diz a questão. Assim terá que decidir principalmente entre o que ele tem que decidir entre o que? Entre o que é desonesto e o que é honesto. Beleza? Vamos para lá? Vamos dar continuidade então, olha só. Questão de número 2, a resposta vem aqui, olha. A resposta para a nossa questão é dada pelo texto do inciso 2 das regras deontológicas. O que fala a regra deontológica? Inciso 2. O servidor público não poderá, veja, não poderá
jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Tá? Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas, aqui olha só, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput. Beleza? Questão número 3 fala: a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, impondo sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, tá? Imputável a quem negar, salvo somente nos casos de, vamos dizer aqui, olha só, então veja, a publicidade, tá? A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia, beleza? E moralidade, impondo sua omissão, comprometimento ético. Então, assim, já que você é pautado na moralidade, muitas das vezes você agirá de forma imoral quando você se omitir, tá? Você se omite em situações que você deveria agir, requisitos contra a moralidade. Imputável a quem negar, salvo somente nos casos de, olha só, letra A, intervenção militar, segurança nacional e investigações policiais, a serem preservadas em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei. Letra B, estado de sítio, a segurança nacional, o interesse do Estado ou da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei. Letra C, calamidade, investigações policiais ou interesse do Estado ou da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei. E letra D, segurança nacional, investigações policiais ou interesse do Estado ou da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei. E aí, pessoal? Letra A, B, C ou D? Como que fica isso aí? Qual que é a resposta de vocês? O que você identifica aqui como questão correta? Vamos lá? A nossa questão correta é a questão de letra D, exatamente. Então fala, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, impondo omissão, como eu falei para vocês, no comprometimento ético contra o bem comum, imputável que negar, salvo somente nos casos de segurança nacional, investigações policiais de interesse do Estado ou da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei. Então veja, pessoal, a publicidade está falando sobre isso, né? Que tornar os atos públicos, em regra, os atos serão tornados públicos. Quais são as exceções? Segurança nacional, investigações policiais, interesse do Estado ou da administração pública. Beleza? A serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei. Então, se é algo sigiloso, como segurança nacional, investigações policiais e assim por diante, pessoal, nós temos o seguinte, que a publicidade, tá? Publicidade, ela será uma exceção, beleza? Não haverá, então, a publicidade nesses casos aqui, tranquilo? Questão, então, nossa questão correta, questão de letra D. Bora para a próxima. São deveres fundamentais do servidor do IBGE, exceto, então veja, são deveres fundamentais do servidor do IBGE, exceto ter respeito à hierarquia, evitando representar contra qualquer comportamento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal, resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Zelar no exercício do direito de greve pela exigência específica da defesa da vida e da segurança coletiva. E letra D, ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. E aí, meus queridos, são deveres, exceto um deles. Qual desses aqui não se encaixa
como um dever fundamental do servidor do IBGE. Vamos lá, todos aqui são, exceto um. Qual é esse? É a questão letra A, né? Aqui fala, exceto ter respeito à hierarquia, evitando representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. São deveres fundamentais do servidor do IBGE, exceto ter respeito à hierarquia, evitando, pessoal, olha o erro aqui, evitando representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura? Claro que não, tá? Você tem que ter respeito à hierarquia, mas mesmo que seu superior hierárquico cometa alguma ilegalidade, você está mais a serviço do poder público do que de uma própria pessoa, beleza? Então você tem que sim representar contra qualquer ilegalidade, abuso de poder ou até mesmo, pessoal, qualquer tipo de corrupção dentro da estrutura da administração pública. Então, a questão alternativa A é a nossa alternativa certa, né? É o nosso gabarito, mas o que não se encontra como um dos princípios fundamentais do IBGE. Olha o que fala, letra A está errado, por quê? Porque ter respeito à hierarquia, ok. Porém, aqui ó, lá no inciso, pessoal, 14, tá? Porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Beleza? Vamos lá. Do ponto de vista atitudinal, o servidor público, no desempenho de suas atribuições, deve respeitar a hierarquia, tomando cuidado ao representar contra determinados comportamentos, comprometimentos indevidos da estrutura em que se funda o poder estatal. Letra B. Poderá, usando a própria faculdade, exercer as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas desde que sua atuação tenha foco no objetivo no bem comum. Letra C. Poderá exercer sua função com finalidade estranha ao interesse público, desde que sua atuação satisfaça interesse legítimo ao destinatário da prestação de serviço. Ou letra D. Deve comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato contrário ao interesse público e exigir as providências cabíveis. E aí, meus queridos? Qual é a alternativa correta aqui? Olha, do ponto de vista atitudinal, tá? O servidor no desempenho de suas atribuições. E aí, como que fica isso? Até porque no Código de Ética fala sobre as atribuições também do agente público, do agente do IBGE. Então veja qual que é a alternativa correta, letra A, B, C ou D aqui, meus queridos. Novamente, vamos fazer a leitura? Olha o que diz. Deve respeitar a hierarquia, tomando cuidado ao representar contra determinados comprometimentos indevidos da estrutura, devendo tomar cuidado. Meio estranha essa questão. Poderá, usando a própria faculdade, exercer as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas desde que sua atuação tenha foco objetivo no bem comum? Aparentemente, letra B. Letra C. Poderá exercer sua função com finalidade estranha ao interesse público? Te pergunto, o agente do IBGE ele pode utilizar, o que seria uma finalidade estranha? Utilizar suas prerrogativas para benefício próprio ou benefício de terceiro? Pode isso? Não. A finalidade é o que, pessoal? É o bem comum. O objetivo é o bem comum. Então, finalidade estranha ao interesse público? Não. Deve comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato contrário ao interesse público e exigir as providências cabíveis. E aí, qual que seria, né? As nossas alternativas que aparentam estarem mais corretas, a letra B e a letra D. Só que nós temos o que, pessoal? O nosso gabarito é a letra D de dado. Olha só, poderá usar a própria faculdade? Não, pessoal, não há que falar na discricionariedade aqui do agente público, né? Deve ser pautado na lei e aqui nós vamos falar de um efeito mais vinculante, beleza? Então, letra D, deve comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato contrário ao interesse público e exigir providências cabíveis, tá? Vamos para a questão de número 6. Questão de número 6. Olha o que diz. De acordo com o Código de Ética Profissional, o servidor público do IBGE deverá
tá? Dar publicidade a todos os atos administrativos, tendo em vista que essa é a regra que não pode ser modificada, sendo requisito de eficácia e de moralidade. Letra B de bola. Divulgar unicamente aos colegas da repartição as normas constantes do Código de Ética. Letra C. Facilitar a fiscalização de todos os seus atos e serviços por qualquer administrado. E letra D. Saber distinguir a conduta honesta da desonesta, observando atentamente os princípios, tá? Os princípios que regem a conduta do administrador público e a probidade administrativa. E aí, meus queridos, qual é a alternativa correta que nós vamos encontrar aqui? Letra A, B, C ou D? Como que fica aqui? Nossa questão correta, ela se encontra na alternativa de letra D, pessoal. Porque é exatamente isso, olha. O Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, ele deverá, como obrigação, saber distinguir, pessoal, a conduta honesta da desonesta. Nós falamos, né? Que os preceitos éticos, os preceitos morais, muitas das vezes no IBGE, ela é pautada em quê, pessoal? Ela é pautada em distinguir o que é honesto do desonesto. E aqui fala, saber distinguir a conduta honesta da desonesta, observando de forma atenta o que? Os princípios que regem a conduta do administrador público e a probidade administrativa. É ser probo. O que é ser probo, professor? O que é probidade? Probidade é honestidade. Continuando, fala o seguinte, ó, conforme o Código de Ética Profissional do Serviço Público, IBGE, a moralidade da administração pública. Letra A, relaciona-se exclusivamente com os conceitos de legalidade e ilegalidade. Letra B, consolida-se pelo equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Letra C, limita-se à distinção entre o bem e o mal. E a letra D, não necessariamente redunda na ideia de que o fim é sempre o bem comum. E aí, pessoal, qual que é a alternativa correta? Vamos começar de baixo para cima aqui? Vamos discutir a letra D. Não necessariamente redunda na ideia de que o fim é sempre o bem comum? Pessoal, não necessariamente redunda, não necessariamente enfático, tá? Que o fim é sempre o bem comum? Errado. Necessariamente, pessoal, enfatiza a ideia de que o fim é sempre o bem comum, tá? Este é o erro da nossa questão. A letra C, por exemplo, limita-se à distinção entre o bem e o mal. Nós vimos, né? Até mesmo falando em um inciso do Código de Ética, que fala que não se limita, tá? Não se limita a distinção entre o bem e o mal. E a alternativa está incorreta porque fala limita-se, tá? Só estaria certo se tivesse o quê? Um não aqui na frente. Coisa que não acontece. Então, a nossa alternativa C é o quê? Incorreta. Letra B de bola, o que fala? Consolida-se pelo equilíbrio entre a legalidade e a finalidade? Opa, aqui a gente parece que encontra a nossa alternativa, né? Mas só um pouco de calma, vamos olhar a letra A. Relaciona-se exclusivamente com os conceitos de legalidade e ilegalidade? Relaciona exclusivamente? Não. É analisado a legalidade e a ilegalidade? Ok, perfeito. Mas não são o quê? Exclusivamente a legalidade e a ilegalidade. Por quê? Porque também é analisado a honestidade, a desonestidade e assim por diante. Então, tem outros elementos a serem analisados, não somente esses aqui. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa de letra B de bola, tá? A alternativa de letra B de bola, que fala que a ética, tá? A ética do servidor público do IBGE, ela consolida-se pelo equilíbrio entre a legalidade, tá? Que é agir pautado nas leis, e a finalidade do agente público, que é o quê? Que é sempre buscar o bem comum, sempre visar a coletividade. Vamos lá. Questão de número 8. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, tá, do IBGE, inclui algumas vedações aos servidores da instituição. Pessoal, falou sobre vedações, é tema certo de prova, tá? Vedações, o examinador gosta muito de cobrar. Sobre as vedações, assinar a alternativa que não caracteriza uma vedação ao servidor público. Veja, não caracteriza então, pessoal, não caracteriza uma vedação. Dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana.
Letra B, ser em função do seu espírito de solidariedade conivente com o erro ou com a infração a este código de ética. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito ou por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material, ou exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses do usuário do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Então vamos lá comigo? Vamos analisar uma por uma novamente. Dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral já torna a questão errada. Tá? Então falou de atentar contra a moral, torna a questão que totalmente incorreta. Já que nós estamos falando que são falando sobre vedações, assinale uma que não comporta uma vedação. E isso, tá? Atentar contra a moral é uma vedação ao agente público do IBGE. Questão, então, incorreta. Nós estamos procurando uma alternativa que não fala sobre uma vedação, que não configura uma vedação. Letra B. Ser em função do seu espírito de solidariedade. Ok. Conivente com o erro ou a infração de um código de ética? Claro que não. Ser solidário, nada a ver tem com ser conivente com o erro, tá? Se o erro aconteceu, o erro tem que ser apurado. Se o erro foi doloso, ele tem que ser o quê, pessoal? Ele tem que ser apurado e também aplicado uma penalidade. Então, nada de ser conivente. Falou de ser conivente com o erro, questão incorreta. Letra C, usar de artifício para procrastinar. Procrastinar é o quê? Procrastinar é retardar, deixar para depois, beleza? Usar de artifício para procrastinar ou dificultar o exercício regular do direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material, erradíssima questão, né? E letra D, exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionais administrados. Questão que? Corretíssima, tá? Questão corretíssima. Questão de número 9, vamos lá? Conforme previsto no Código de Ética Profissional do Serviço Público do IBGE, são deveres fundamentais do servidor público, exceto. Então, são deveres fundamentais do servidor público, exceto. Letra A. Novamente, hein? São agora não proibições, deveres. Pessoal, quando quer na sua prova, você está estudando o material e está lá, vedações, deveres, tá? Responsabilidades, tá? Obrigações, tudo isso é bastante recorrente em prova, então tenha cuidado. Vedações e deveres caem muito em prova de concurso, por isso eu trouxe a questão aqui para vocês. Olha só, são deveres fundamentais do servidor público, exceto. Então, nós temos que buscar alguns deveres, exceto o que não seja um dever do servidor público, do IBGE. Vamos lá, então, quais são aqui, qual é, né, a exceção entre eles? Veja, letra A, ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma, causando-lhes dano moral. Letra B. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Letra C. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. E letra D, facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. E aí, qual das alternativas está correta? Nós temos que a alternativa correta, como exceção,
Todas as alternativas são deveres, exceto uma, que é a letra C, que é o quê? Que é prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou cidadãos que deles dependem. Pessoal, professor, mas é assim mesmo que vem? Dessa forma que aparece na prova de vocês. Pode ficar tranquilo, tá? Falou de ética, é um pouco mais óbvio, mas nós temos que ter um conhecimento prévio. Nós temos que ter esse conhecimento prévio para auxiliar a nossa resolução de questões, tá? Bora para a próxima. Questão de número 10. Vamos lá. Na hipótese de um servidor público civil federal vislumbrar na prática de uma conduta por parte de seu superior hierárquico que possa comprometer interesse público, ele deverá. Qual então, pessoal, é a atitude? O que é esperado do agente público nessa situação? Guardar para si o que vislumbrou, considerando que não possui competência legal para denunciar ou representar seu superior hierárquico. Letra B. Abster-se de tomar qualquer espécie de providência em respeito ao chamado princípio da hierarquia. Existe isso? Será? Ter respeito à hierarquia, sem contudo ter nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. E letra D, denunciar de forma anônima seu superior hierárquico. Qual que é a alternativa correta, meus queridos? Nós podemos identificar que a alternativa correta é a alternativa de letra C, né? Olha só, guardar para si o que vislumbrou. Então, o que ele viu, ele guarda para si, mesmo o superior hierárquico tendo cometido uma ilegalidade? Errado. Abster de tomar qualquer espécie de providência? Errado, tá? Nem existe isso, princípio da hierarquia aqui, olha só. Ao chamado, não tem, pessoal. Ele não tem que se abster, mas sim tem que tomar as devidas ações. Se ele não é competente para tomar determinada atitude, ele vai comunicar quem seja competente. E a letra D, denunciar de forma anônima? Não existe esse anonimato na sua representação. Ele vai lá denunciar, mas denuncia de forma clara, beleza? E se ele não é competente, passa para quem seja. Beleza? Então, a nossa alternativa aqui correta é a alternativa de letra C. Então, finalizamos aqui as nossas questões do IBGE. Foram 10 questõezinhas para preparar vocês para a prova, beleza? Espero de verdade que você tenha feito bom proveito. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, tá? Dê um toque no sininho também para as notificações chegar até você. Não só as minhas aulas, mas as aulas dos outros professores aqui também do Monster. E para você estar sempre antenado, porque às vezes também, pessoal, a gente passa o quê? Não só aulas, mas nós passamos também concursos que estão por vir, concurso com edital aberto, tudo para poder trazer melhor informação em tempo hábil para você, tá? Então também, outro convite que eu te faço, já estava esquecendo, é o quê? Já conhece o Monsterflix? Plataforma, eu costumo falar que é o Netflix dos concurseiros, plataforma gratuita e que vai te ajudar muito, tá? Na sua preparatória para os concursos. Entra lá, www.monsterflix.com.br e faça um bom proveito. Meus queridos, espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos numa próxima. Até mais.